E aí, gente, bem-vindos! Bem-vindos a mais esse vídeo do canal Escola de História. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fábio Campelo. Ele estudou comigo no. Cara, tá dando um retorno alto, né? Aqui. Deixa eu tentar resolver esse retorno. Aqui tá legal. Não, é da minha Aqui tá caixa aqui. legal, aqui não tá dando retorno, não. Já melhorou bastante aqui que eu abaixei o som. Ah, tá. Deixa eu tentar abaixar mais um pouquinho. Fala alguma coisa aí, Fábio, se tu conseguindo te ouvir ainda. Bom, vou aproveitar então, para a gente ganhando tempo, já vou me apresentando então, nesse sentido, né? Perfeito. Como o professor Tiago falou, meu nome é Fábio Campelo. Eu sou professor de História, né, assim como o Tiago, e eu queria agradecer aí o convite para estar conversando um pouco sobre esse assunto que eu particularmente gosto muito, né? Quando a gente se refere às civilizações antigas do Oriente Próximo, eu acho a Mesopotâmia uma das mais interessantes. E aí espero que vocês achem o bate-papo interessante também. Bom, e aí? Vamos começar? Como é que a gente faz? Vamos começar. Deixa eu só entrar aqui no vídeo. Uhum. Quando a gente se refere às civilizações antigas do Oriente Próximo, eu acho a Mesopotâmia uma das mais interessantes. E aí espero que vocês achem um bate-papo interessante também. Pois é. A ideia aqui é que seja mesmo um bate-papo. Vamos começar, deixa eu só entrar aqui. E, assim, estou juntando duas redes de ensino aqui, né? Olha que pretensão. Pegando a rede do Rio de Janeiro, junto com a rede de Angra dos Reis, onde eu já trabalhei. O Fábio ele foi meu amigo de faculdade, eu estudei com ele lá na FRJ. Depois a gente trabalhou junto em Angra dos Reis. Trabalhamos nas mesmas escolas, inclusive, em Angra dos Reis. Atualmente ele trabalha na EMES, só nos Lemos tiveram ouvido. Oi para vocês. E a ideia aqui é que a gente consiga fazer um bate-papo tranquilo. Então, quero dar, primeiro de tudo, o pessoal está pedindo aqui ó, no chat, um salve para a Escola Paulo Silva, um salve para eles, para todos os alunos que estão acompanhando, para quem não é aluno e está acompanhando. A ideia principal aqui do canal, quem está com fome aí, que está falando que não tomou café da manhã, toma café da manhã, dá tempo, pega aí rápido e volta para cá. Quem, por um acaso, está chegando agora no canal, não conhece, a ideia aqui desse canal é que a gente consiga trazer história de um modo um pouco mais acessível para as pessoas. Nós temos formação, somos historiadores, todo mundo aqui que está falando no canal fez pesquisa, não somos especialistas em história antiga do Antigo Oriente, só somos professores de história. E como professores de história, esse é um assunto que inevitavelmente atravessa. A gente trabalha com eles, e todas as pessoas que passaram pelo ensino básico tiveram contato com eles. E tem certas coisas que a gente não consegue falar em sala de aula por falta de tempo, ou porque não está na unidade. E aqui a gente pode explorar um pouquinho mais e ter uma conversa um tanto mais informal, mas que eu acho que, do ponto de vista formativo, ela é até mais legal. E, para começar esse bate-papo, acho que a gente pode se orientar, a princípio, por pensar na importância da água para a formação das sociedades humanas. Falar em água, bebendo água aqui, os alunos que estão no chat aí também falando que foram pegar água, pega e volta. Estou bonito, Maria Luísa? Obrigado. Aí, ó, o outro bebendo água lá também. E a água, a gente vai tratar a água aqui como um recurso. Praticamente tudo que é vivo, né? Tudo que é vivo depende de água. A busca, por exemplo, por vida em outros planetas passa necessariamente por você encontrar água em algum planeta. A partir do momento que você encontra água, você começa a achar que é possível haver vida em outro planeta. Ou seja, sem água não tem vida. E para a humanidade, sem água a gente não tem muitas outras coisas além de simplesmente não ter vida.
Sem água a gente não tem agricultura, sem água a gente não tem alimentos, sem água a gente não tem higiene, sem água a gente não tem saneamento básico, enfim, a gente não tem muita coisa sem água. E é curioso estar falando isso, porque é uma história que a gente vai estar falando que começou há 9.000 anos atrás, e do homem dos recursos hídricos, e até hoje parece que a gente ainda não aprendeu a lição de que esses recursos são fundamentais. Saneamento básico era alguma coisa que a gente tinha que ter ultrapassado há muito tempo como barreira do que era aceitável ter, sabe? Água limpa para todos era algo importantíssimo. A gente está vivendo uma pandemia em que grande parte dos problemas da pandemia foram as pessoas não terem acesso a uma torneira para poder lavar água. Então, vamos começar a trabalhar aqui a água como recurso fundamental. E a água, Fábio? Como é que foi a água para surgir nas primeiras sociedades? Fala para a gente um pouquinho. Bom, vamos lá então, né? Citando aí o grande pensador da era vitoriana, Jack o Estripador, vamos por partes, né? Então, eu acho que o bom lugar para a gente começar a falar sobre a questão da água, né? Como tudo na vida, o melhor local para a gente começar é pelo começo, pelo óbvio, né? Sem água a gente não vive. O ser humano, ele consegue viver razoavelmente bem até alguns dias, talvez até algumas semanas, se alimentando mal, comendo pouco, mas depois de 3 dias sem água, você está praticamente morto. Então, a água é uma condição fundamental para a vida como a gente conhece, como a gente entende. Sem água, a gente não está vivo. Ponto. Então, esse é o princípio. Então, quando você tem ali a humanidade surgindo, e aí a humanidade, só para a gente relembrar algumas questões aí, a humanidade ela vai surgir na África subsaariana, nos arredores do desfiladeiro de Olduvai, ali, se eu não me engano, no Paleolítico, tal, ali no finalzinho da pré-história. A humanidade surge ali, e um dos motivos que leva o ser humano a sair do local de origem, né, do Homo sapiens, porque quando a gente fala que a humanidade surge na África, a gente não está falando só do Australopiteco. O Homo sapiens, ele surge na África também. Então, o berço da humanidade, de um modo geral, é a África. Agora, por que a humanidade sai da África, sai do seu local de origem e vai se espalhar pelo mundo? Grande parte da razão disso é exatamente você buscar locais aonde você tem um melhor suprimento de água, onde você tenha um acesso mais fácil à água. Chega um determinado momento que aquela população humana que estava contida ali na África subsaariana, ela passa a demandar de mais recursos e o recurso principal é a água. E aí começa a grande migração humana pelo mundo, a grande aventura humana pelo mundo. E aí, uma das primeiras pausas, vamos dizer assim, um dos primeiros assentamentos que a humanidade vai fazer vai ser exatamente do que a gente chama hoje de Oriente Médio, que é a região ali aproximadamente que durante muitos séculos foi chamada de Mesopotâmia, né? E aí aquela coisa bem básica de aula de história, né? Por que Mesopotâmia? Né? É o termo grego, meso entre, potamos vem de rios. Então, é a região entre rios, os rios Tigre e Eufrates, que era uma das regiões mais bem servidas de recursos hídricos daquele entorno ali, que envolve o Oriente Médio, o norte da África, sul da Europa, Ásia Ocidental. Então, dentro dessa região, onde você tem um encontro de vários continentes, essa parte do Oriente Médio, essa parte da Mesopotâmia, é a parte mais rica em água, em recursos hídricos. E aí a humanidade começa a se estabelecer ali. Como tem muita água... Sim, diga lá. E eu acho que tem algo legal nisso aí também, que é o seguinte, essa busca mesmo por recursos, como você colocou, ela é interessante como é que a água pauta, de alguma maneira, ela, né? Porque a água também serve como fronteira, ou seja, rios demarcam muito bem territórios. Os primeiros grupos humanos que começaram a se dividir, famílias, clãs, tribos, que começaram a ter seus interesses no jogo, dividiam seus territórios por marcos naturais.
rios, montanhas, talvez deserto, floresta. E essa busca por recursos determina também que alguns grupos têm que migrar, têm que sair procurando locais que tenham maior disponibilidade. Isso marca aqui uma transição. É interessante isso que você está. É interessante isso que você está falando, porque realmente os marcos naturais são as primeiras fronteiras, né? Os vales, os rios, os espinhadeiros e tal. Mas uma montanha, ela sempre vai ser uma barreira, ela sempre vai ser uma fronteira que você vai ter que vencer com alguma dificuldade. Chega um momento que o rio ele deixa de ser uma fronteira e passa a se tornar uma autoestrada, né? A humanidade chega num determinado ponto que ela percebe que ela pode usar as forças da natureza a seu favor. E aí, nesse sentido, percebe que pode se deslocar através dos rios de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que se deslocando por terra. E é curioso, né, a gente pensar nisso, que essas regiões de recursos hídricos, então, elas passam a ter uma nova importância, você ter ali uma ressignificação. Não é só mais água para sobreviver, é água para poder cobrir distâncias maiores em menos tempo, né? E aí você vai ter sociedades, civilizações inteiras que vão estar se especializando nesse princípio do deslocamento através de corpos de água. O mais notável ali da região vão ser os fenícios, né? Que é uma civilização de navegantes, né? O que define a cultura e a civilização fenícia é exatamente essa capacidade, essa familiaridade por estar se deslocando através dos mares, dos rios, né, dos corpos aquosos. E aí também, né, olha só como é que a gente vai tocando em pontos que são importantes. Um outro elemento que aparece é que isso dá uma nova dimensão para a organização social da humanidade. A gente já falou aqui que a água, de um modo, ele permite estabelecer fronteiras, territórios, mas que em um dado momento, quando você tem um desenvolvimento da navegação, ela se torna também uma forma de deslocamento. Mas a gente pode ir além, porque os primeiros humanos, eles eram efetivamente caçadores e coletores, ou seja, eles dependiam dos recursos que tinha ali em volta deles para eles poderem sobreviver. Quando você passa a ter acesso à água e controlar esse acesso à água, a situação muda. Você desenvolve algo fantástico sem qual você não vive hoje, que é a agricultura. Ou seja, a humanidade pode deixar de ser simplesmente caçadora e coletora para ser cultivadora. O que permite que os povos tenham características diferentes. Eles podem continuar no nomadismo, sem serem primitivos por isso, ou podem se estabelecer, assumir o território deles, construir casas de forma permanente, que vão dar origem até cidade, os povos serem mais sedentários, né? E para além da própria questão, né, que aí você já está entrando na revolução da agricultura do Neolítico, né, que é quando a humanidade ela transcende o mero estado de caça e coleta para a produção do alimento através da agricultura. Mas, para além disso, ainda tem a questão também do quê? A água é fundamental para a vida não só humana, mas para toda a vida no planeta. Então, onde você tem muita água, naturalmente você tem muita caça. Então, mesmo as sociedades coletoras e caçadoras, quando elas vão se estabelecendo próximo a grandes corpos aquosos, em áreas com muito recurso hídrico, elas passam a se alimentar melhor, porque elas têm mais animais, elas têm o peixe, a vida marinha, que eles podem começar a pescar também. Geralmente são regiões férteis, ou seja, você tem mais árvores frutíferas, ou seja, aonde você tem água, você também tem uma oferta muito maior de comida. Se você tem mais comida, quer dizer que você se alimenta melhor. Se você se alimenta melhor, quer dizer que você fica menos doente, menos suscetível a doenças. E aí, se você fica menos suscetível a doenças, você vive mais. E se você vive mais, naturalmente você vai ter mais filhos, né? Pelo menos essa lógica fazia sentido no que a gente está falando aqui de 10 mil anos atrás, né? Hoje em dia, a coisa já há muito tempo já não é tão cartesiana. Mas quando a gente está falando ali do início da humanidade, isso é um fator importante. Você ter água e comida fácil significa que você vive mais.
E se você vive mais, você tem mais filhos, você procria mais vezes. Então, a proximidade de áreas com recurso hídrico é um dos grandes responsáveis para o crescimento populacional da humanidade. Tanto é que, se a gente pegar todas as civilizações clássicas da antiguidade, nós vamos observar que todas elas estão relacionadas a rios. Seja de uma forma fundamental, como, por exemplo, é o caso do Antigo Egito, que a vida no Egito ela dependia quase que exclusivamente do rio Nilo e do seu... Aqui, eu acho que eu tenho um mapa que pode ilustrar bem isso aqui para gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, show, perfeito, isso aí. Então a gente vê aí que toda a grande civilização clássica ela está se desenvolvendo a partir de uma área de grandes recursos hídricos. É o Nilo no Egito, é o Rio Amarelo na China, é o Indo para a civilização indiana, é o Tigre Eufrates para a Mesopotâmia. Aí, quando a gente começa a andar mais para a Antiguidade Clássica, a gente vai ver que Roma também vai se desenvolver a partir do rio, né, o Tibre. As únicas civilizações que ai, meu Deus, Palestina, que vai se desenvolver ao redor do Rio Jordão. Uhum. As únicas civilizações que vão fugir um pouco dessa lógica, que eu me lembro assim, de cabeça, que eu me lembro agora, vão ser exatamente os fenícios e os gregos. Porque são civilizações que não estão tão relacionadas a grandes rios, mas ainda assim estão relacionadas à água, porque tanto o grego antigo quanto os fenícios são povos que se voltaram para o mar. São povos com características muito fortes de serem povos navegantes. E isso tem muito a ver também pela região, né, na qual eles se desenvolvem. Oi, diga lá. Quando a gente pensa na América, isso também se torna um aspecto fundamental, né? Porque na América você vai ter ali os maias se desenvolvendo ao redor de rios, o que viria a ser depois do Império Azteca, mas aqueles vários povos que viviam ali também. A capital do Império Azteca ficava no meio de um lago. Eu ia falar isso, Tenochtitlan, né? Que é interessante a gente falar isso. Tenochtitlan, que na sua época era a maior cidade do mundo, chegando a ter 2 milhões de habitantes, foi totalmente construída em cima de um lago, em ilhas artificiais criadas pelos próprios astecas, né? Isso porque, segundo os europeus, eles eram primitivos e atrasados, né? Só um parêntese. Fazendo o que a China está fazendo hoje, eles faziam isso já. Basicamente, né? Mas é isso. Então, sem todo o conceito da vida urbana, né, ele vai se desenvolver a partir dessa busca por um suprimento regular de água. Porque você precisa da água para viver, a água é um elemento indispensável à nossa vida, a água se torna um meio de locomoção muito eficiente numa época em que os meios de locomoção que a gente tem disponíveis é caminhar ou ir a cavalo. Se você, numa situação como essa, você tem a possibilidade de se deslocar através de barcos e navios, você consegue percorrer distâncias muito maiores em muito menos tempo. A água, ela fornece um suprimento muito mais amplo e variado de alimentação, seja na forma da coleta e da caça, seja na forma da agricultura. Então, por todos esses elementos, são áreas que vão ficando mais densamente povoadas. E aí, quando você tem esse aumento populacional, o passo seguinte natural vai ser o quê? Você começar a ter cidades. Porque até então, o que a gente tem? O que é a humanidade? Né, ali em 10.000 a.C., 8.000 a.C., o que é a humanidade? São bandos nômades de 10, 20 pessoas, 30 no máximo, que tem que ficar se locomovendo regularmente atrás de novas fontes de recursos. Pessoal, olha só, Fábio, rapidinho só para responder aqui, chorar me engano aqui, falando que está fazendo pergunta e ele não está respondendo. Opa, vamos lá. A primeira coisa,
os mapas que eu estou colocando aqui, eu vou deixar no Google Classroom para o pessoal e vou dar para o Fábio também disponibilizar no Instagram dele. Então, assim, eu deixo esses mapas para vocês poderem ver com mais detalhes, das zonas, esse tipo de coisa, tá bom? Então, não se preocupa, não. E tem o Arthur Barcelos aqui perguntando: professor, é verdade que na época na Mesopotâmia e no Egito Antigo, se você estivesse mais próximo da água, mais rico você digeria? Oi, desculpa, não entendi a pergunta. Você pode repetir? Se ele está perguntando o seguinte: se era verdade que na Mesopotâmia e no Egito Antigo, se você estivesse mais próximo da água, sua terra seria mais rica. Ah, foi quem que perguntou? Foi o Arthur? Arthur, boa, é uma excelente observação essa sua aí, pô, foi uma sacada ótima que você teve aí. E, de certa forma, sim, né? Mas tem uma coisa importante que a gente tem que comentar aí, né? O conceito de riqueza é muito variado. É muito variado, ele muda muito de época para época, né? Por exemplo, um exemplo rápido, né? A palavra salário vem de sal, que o sal era um elemento tão valorizado que as pessoas eram pagas não em dinheiro, mas em quilos de sal. E aí você recebia o salário, você recebia, né, a quantidade de sal para pagar o seu trabalho. Então qualquer coisa pode ser riqueza, né? Então quando a gente pensa assim, mas era mais rico, a terra era mais tal, vai depender muito de que civilização e que situação a gente está tratando. Mas você está perfeito. Nesse contexto que a gente está falando aqui, das primeiras civilizações, os lotes, os terrenos, né, os territórios que eram próximos a fontes de água potável, é bom, né, frisar isso. Rios, lagos, cachoeiras, tal. Os terrenos que tinham essas fontes de água, ou que eram próximas a essas fontes de água, com certeza eram muito mais valorizados, por todos esses motivos que a gente está falando, né? Porque eram terrenos onde você podia produzir mais alimento, onde você tinha mais caça, onde você tinha um suprimento regular de água. Mas em outros momentos da história, e acho que a gente vai conseguir até falar um pouco disso mais para frente, mas em outros momentos da história você vai ver que outros elementos acabam favorecendo a valorização de determinadas áreas que não passa necessariamente por essa questão da proximidade da água, né? Se a gente está falando, por exemplo, de Europa medieval, você ter um território que fosse fácil de defender, o alto de um morro, uma ilhota no meio de um lago, uma terra dessa valia ouro, porque você era mais fácil, porque naquele momento que você estava, para aquelas pessoas que você precisava, A defesa do principal aspecto, né? Exatamente. No que a gente está falando aqui, o principal aspecto é você conseguir ter um acesso fácil a suprimentos de água. Então, você ter um sítiozinho com um riacho passando no meio, isso aí valia ouro, praticamente. Até porque, né? A gente está falando aqui, se a gente pegar, por exemplo, esse mapa, a gente está falando de uma região que é basicamente desértica. Você pega aqui o deserto do Saara, que atravessa de alguma forma, tendo as mesmas características, mas ganhando outros nomes, a Península Arábica. E na Ásia você tem o deserto de Gobi, e no norte da Índia, também no noroeste aqui da Índia, você vai ter também uma região desértica, onde essas regiões próximas a rios são regiões de oásis mesmo. Assim. A gente pensa muito Oriente Médio ou deserto como locais áridos, sem vida, onde nada cresce. Só que se você pegar fotos, por exemplo, da proximidade de Bagdá hoje, você vai ver campos de cultivo de arroz. Ainda existe áreas verdes, ou seja, as áreas próximas aos rios ali eram efetivamente áreas verdes que garantiam alimentos. Então, como você falou, para uma região desértica, esse acesso à água era efetivamente acesso à vida, né? Então, sim, era riqueza. Perfeitamente. E você falou uma coisa muito legal aí. Você, nesse seu comentário, me lembrou uma coisa bem interessante, né? Que realmente, quando a gente está falando dessa região da Mesopotâmia, a gente está falando ali Irã, Iraque, né, Oriente Médio, e a visão que a gente tem quando fala dessas terras hoje,
né? São basicamente terras desérticas, terras áridas, né? Terras desérticas. Só que ali em 10.000 a.C., essa região da Mesopotâmia, esse vale entre os rios Tigre e Eufrates, Campelo, o som saiu. Perdi o seu áudio aqui. Acho que travou a internet do Campelo lá. Enquanto ele não volta, vou falando de algumas coisas aqui. Realmente, então, Arthur, você está certo nisso que você colocou. Acho que ele está voltando já, estou vendo carregar aqui. Voltou? Opa. Legal. Caiu aí? Opa! Caiu. Onde que eu parei? Até onde que eu estava falando? De Bagdá, Irã, Iraque, essas regiões hoje são associadas a regiões desérticas. Isso, beleza. Ih, travou de novo. Para tentar pegar aqui, então, um pouco o fio da história. Se hoje elas são desérticas, na época não eram, entendeu? E o que torna essas regiões desérticas, né, é exatamente a ocupação humana. Nossa, a internet está horrível, hein? É a minha ou a sua? Eu acho que é a sua, é a minha aqui, o meu né? que é. Só que agora está pegando, vai lá. Acho que agora firmou. Então é isso. Não, é isso. O que torna essas regiões desérticas hoje vai ser exatamente a ocupação humana ali, que por serem áreas muito ricas em recursos hídricos e serem territórios muito férteis, você vai ter uma ocupação exagerada naquela região. A região que a gente chama de Mesopotâmia, ela era uma das regiões mais disputadas do mundo antigo. Tanto é que toda grande civilização, todo grande império da antiguidade, que ali da região da Ásia, da Europa, né, e tal, uma das primeiras ambições desses impérios nascentes era exatamente conquistar essa região da Mesopotâmia. E aí, com o passar dos séculos e dos milênios, a utilização exagerada do solo e dos recursos hídricos acabou provocando essa desertificação aí da região. Agora, para a gente entrar mais um pouquinho nessa questão da Mesopotâmia, tudo, para a gente poder avançar, algo interessante que aparece aqui para a gente é que, com esses assentamentos locais, as terras ali, começaram a aparecer uma coisa nova na história da humanidade, que são cidades. Enquanto antes você organizava uma casinha aqui e outra ali, populações ocupando um espaço mais aberto, você vai ver cada vez mais, justamente pela necessidade de estar próximo da água, as casas ficando mais próximas e cidades aparecendo. E cidades que, a princípio, não tinham nenhuma relação hierárquica entre as pessoas, né? Dá para falar quase que no... Marx falava isso, né? Do comunismo primitivo. Ou seja, das primeiras comunidades ali onde todo mundo era igual. E o surgimento dessas primeiras cidades e que depois virarão cidades-estado. Tem como falar um pouquinho disso? Só se for agora. Então, de certa forma, a gente já introduziu esse assunto quando a gente está falando do que leva as pessoas a se concentrarem mais nessas regiões. E o aumento populacional, como você pontuou aí, vai levar a uma necessidade de você elaborar outras formas de organização do espaço, outras formas de organização do território. Fora as mudanças sociais, socioeconômicas que surgem com a própria questão aí da agricultura. Porque aí a gente passa a ter a divisão do trabalho, especialização, mas isso é papo para uma outra hora, né? O que importa aqui para a gente? Que quando você tem comunidades com 10, 20 pessoas, você consegue ter um tipo de organização mais informal. Mas a partir do momento que você começa a ter essas comunidades com 10, 20 mil pessoas,
você passa a precisar ter uma nova forma de organização e ocupação do espaço. E essa nova forma de organização e ocupação efetivamente são as primeiras cidades. É interessante a gente observar que, embora a vida urbana, o que a gente entende como vida urbana, tenha começado ali na Mesopotâmia, né, com Ur, Uruk, né, e as outras cidades primitivas da região, mas as primeiras cidades da humanidade, realmente, elas não estão ali exatamente. Elas estão ali na região da Anatólia, né, da Turquia, elas vão surgir por ali, que, né, onde é a Turquia hoje. Samanta Quadrati, professora da UF. Falamos de Anatólia. Samanta achou que eu não ia falar de Anatólia. Ela achou que eu não ia falar, que eu consegui. Encaixei aí a Anatólia. Só para não entender, uma piada interna que uma amiga nossa, que é professora da Universidade Federal Fluminense, ela assistiu um documentário que fala que toda história humana começa em Anatólia. Então, quem não falar de Anatólia não está falando de história. E ninguém sabe o que é Anatólia, normalmente. Anatólia é essa península que forma ali onde hoje é a Turquia. Então, falamos de Anatólia. Eu acho que depois daquela novela Salve Jorge, o pessoal tá mais ligado onde é a Anatólia, Capadócia, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, por acaso, a primeira cidade humana realmente vai surgir ali na Anatólia, que é o assentamento de Çatalhöyük, né? Chamar Çatalhöyük de cidade é uma bondade, assim, é um certo exagero, porque era um assentamento onde você tinha várias casas de pau a pique, né? Mas, basicamente, você sequer tinha ruas. Era uma cidade sem ruas. Se você queria... que apareceu aqui, você pode responder conforme vai ocorrendo. Nessas primeiras civilizações, as primeiras cidades, como é que surgiram as hierarquias? Quem estava acima, quem não estava dentro dessas cidades? Só para poder encaixar nessa resposta aí que apareceu essa pergunta aqui dos alunos. Pô, legal essa pergunta. Vamos lá. As cidades não tinham ruas. As cidades não tinham ruas, né? Então, para você, por exemplo, né, vamos supor, se Campo Grande fosse uma cidade tipo Çatalhöyük, para eu sair aqui da minha casa e ir na sua, eu ia ter que passar por cima do telhado de todo mundo que está no caminho. Que as pessoas andavam em cima das casas, do telhado do vizinho, para conseguir sair de um ponto A para um ponto B. Né? Era tudo meio amontoado, não tinha ruas, caminhos, né? As pessoas tinham que passavam dentro da casa dos vizinhos, passavam por cima da casa dos vizinhos, era meio assim. Porque é interessante, aí eu já vou correndo pelos telhados. Isso, né? Só que no caso do Aladim, já tem rua para ele andar, né? Ele está passando pelo telhado por outro motivo. Mas em Çatalhöyük você não tinha essa opção. Às vezes você estava lá na sua casa, almoçando, comendo, passava o vizinho dentro da sua sala. Oi, vizinho! Passava, ia embora, subia no telhado da outra casa e tal. Por quê? E aí eu já vou começar a responder a dúvida dos teus alunos, né? Porque é um momento de transição, é um momento onde você sai de uma situação de propriedade coletiva, onde todos os bens de uma comunidade pertenciam a toda a comunidade, então você não tinha um conceito de minha casa. Era a casa, era um espaço público. Dentro dessas primeiras cidades, todos os espaços são públicos, né? As casas são públicas. Então, até nesse sentido, você saiu numa expedição de caça. Não é coronavírus não, tá, gente? É que eu tô falando, me engasguei um pouco. Mas você saiu numa expedição de caça, né? E aí você ficou caçando dias a fio, tal, volta para casa trazendo lá o bisão que você abateu, o alce que você abateu e tal. E aí você chega de noite na cidade, mas sua casa é do outro lado da cidade. Você simplesmente entrava na primeira casa que tivesse lá, que você encontrasse, e dormia ali. Porque não existia isso. Minha casa, sua casa, a casa dele. É a casa, são as casas. De todo mundo que está ali naquela comunidade podia se utilizar daquelas casas de acordo com sua necessidade. Porque, como eu disse, você ainda está construindo essa ideia do privado, do espaço privado
e do espaço público. Na verdade, a concepção ali é que todo espaço é público, né? E quando é que isso começa a mudar? Exatamente quando você começa a criar hierarquias. E as hierarquias surgem como uma resposta, como uma solução para problemas que essas populações estão enfrentando. Por quê? Você organizar o trabalho de 5 pessoas é tranquilo. As 5 pessoas se reúnem, discutem, você faz isso, você faz aquilo outro. Você organizar 5.000 pessoas é mais complicado. Você precisa ter alguém que consiga orientar os grupos de trabalho. Né? Esses 100 aqui vão fazer isso, aqueles 100 vão fazer aquilo. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Os trabalhos vão se dividindo, a grosso modo, em quem planeja e quem executa. E aí, como quem planeja acaba orientando o trabalho de quem executa, o passo seguinte é que esses planejadores acabem se tornando líderes nessas comunidades. E aí você passa a ter, em comunidades onde tudo era coletivo, tudo era público, você já passa a ter uma divisão aí. Você passa a ter aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Você passa a ter os que governam e os que executam as funções. E aí que você começa, e dentro desses dois grupos, à medida que as sociedades vão crescendo e que os trabalhos vão se sofisticando, você vai criando mais divisões, mais hierarquias, né, dentro dessas sociedades. É aí que você começa a ter as sociedades desiguais, né, as sociedades hierarquizadas. E esse processo todo acontece em paralelo a 2 outros processos importantes, que estão todos os 3 na origem dessa vida urbana, dessa urbanização dessas cidades, que é essa hierarquização, essa divisão do trabalho, a questão que você passa a ter também da divisão entre público e privado, né? Você passa a ter certos espaços e certos objetos que passam a ser considerados como pertencentes a uma pessoa ou um grupo e não mais a todo o coletivo. E, claro, também aí a gente tem o surgimento vamos dizer assim, da função política do discurso religioso. Porque você tinha religião, desde que você tem humanidade, você tem algum tipo de religiosidade. Religião, exatamente, transcendência, né? Exatamente. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que os homens de Neandertal, eles enterravam seus mortos, faziam rituais, né, para agradar os espíritos, ou seja, você já tem essa relação do humano com o sobrenatural, com esse espaço místico, né? Você tem a criação das divindades para quem as pessoas prestam homenagens, mas quando você começa a ter esse aumento populacional, essa divisão do trabalho, essa divisão entre público e privado, você começa a ter esse grupo ligado a esse discurso de religiosidade assumindo uma posição de liderança nessas sociedades. Então, é a primeira vez que você tem uma aproximação entre a esfera religiosa e a esfera política. É quando você está tendo essa origem aí dessas primeiras sociedades e civilizações. E aí, as primeiras cidades-estados, reinos, impérios, vão ser todos teocracias, né? Estados governados a partir de uma casta religiosa. Ou seja, a gente pode colocar aqui que com a divisão do trabalho, a divisão das funções, tudo isso, aparece uma outra coisa que a gente até tocou antes, que é o surgimento da ideia de riqueza e de diferentes valores. Ou seja, o trabalho de um vai passar a ser mais valorizado que o trabalho de outro. A mercadoria de um é mais valorizada que a mercadoria de outro. E até a terra de um, a casa, a localidade, a fazenda de um, passa a ser mais valorizado que a do outro. Ou seja, isso cria hierarquias econômicas e políticas. E não só isso, como você colocou aqui... Hierarquias econômicas e políticas... hierarquias econômicas e políticas que forjam as hierarquias sociais.
que é uma novidade que surge aí também. E a religião como instrumento novo aqui de poder. Tiago? Porque aí deixa de ser a religião como um objeto, como uma, não falar objeto cultural, mas para simplificar, como um aspecto da sociedade que tenta explicar o mundo, explicar aquilo que a gente não compreende, explicar a morte, explicar aquilo que está além de nós, né? Mas não sendo só isso, mas a religião sendo também um instrumento de poder, onde você deter uma verdade religiosa significa que os deuses favoreciam você e você estava no poder porque Deus assim o quer, ou até porque você efetivamente se considera um Deus. Acho que a internet, o Fábio travou de novo aqui. Pegando aqui as perguntas, então, enquanto o Fábio volta. Vitor, professor de geografia da rede também. É verdade, Vitor. Campo Grande está aparecendo essas primeiras cidades de tão amontoado que dá. A gente está indo passar um por cima do outro. O Arthur perguntou sobre guerras entre esses grupos. E, efetivamente, havia guerra. A partir do momento que essas cidades se estruturam, que esses estados vão aparecendo e que essas teocracias vão nascendo, elas têm ambições também expansionistas. Você tem o desejo de dominar outras regiões e dominar outros povos. E, a partir do momento em que você tem um grupo que forma uma cidade, essa cidade se entende como algo único e passa a querer exercer o poder sobre outra, que tem seu próprio poder já estabelecido, você tem uma disputa aí que vira guerra, de fato. Não é, Vale? Exatamente, né? Perfeito. Mas eu acho interessante, eu acho legal a gente pontuar uma questão aí rápida, né? Que, embora esses processos estejam todos interligados, é importante a gente observar que as primeiras guerras, vamos dizer assim, os primeiros conflitos entre esses grupos urbanos que vão surgindo, eles não estão diretamente relacionados a questões religiosas ou tal. Tem muito mais a ver com questão da posse de recursos mesmo. E aí, resgatando aquilo que a gente já discutiu, o que essas cidades passam a querer? Mais acesso a rios, a nascentes, a fontes de água, tal. Então, você começa a ter essas cidades se atacando para ter o controle sobre o maior número possível de terrenos férteis e terrenos irrigados, né? Você ter acesso e controle sobre o acesso à água passa a ser um instrumento de poder, né? Você ter mais acesso à água que seu vizinho, isso passa a ser uma demonstração de força que muitas dessas cidades nascentes aí vão tá querendo. É um conceito que até caiu um pouco de moda, né? Saiu um pouco de moda aí há um tempo atrás, que é o conceito do despotismo hídrico, né? Que é a relação entre poder e controle do abastecimento de água, você exercer seu poder através da água. Mas, principalmente nas primeiras grandes cidades mesopotâmias, essa é uma relação muito direta. Eu quero água, eu vou à guerra para conquistar a água. E aí o discurso religioso ele também vai entrar nisso, mas mais como uma justificação, né? Fulano é um grande guerreiro porque ele é filho do deus fulano. Ele é descendente de Marduk, né? E por aí vai. Por isso ele é efetivo na batalha, ele comanda exércitos, lidera cidades, né? Essa religião politizada, ela passa a dar uma sustentação, uma argumentação para justificar o poder excessivo que certas lideranças, certos reis, certos imperadores passam a ter nesse período aí. Aliás, já que a gente está falando disso, fala uma curiosidade aí. Fala a curiosidade. Oi, Thiago. Oi, desculpa. Fala a curiosidade primeiro. Vai uma curiosidade aí. A gente sempre fala que na Mesopotâmia eles inventaram o conceito de cidade, né, de vida urbana, a escrita cuneiforme, as primeiras leis, essa coisa toda. Mas sabe o que mais que os mesopotâmios criaram, mais ou menos nessa época? Você sabe, Thiago? Não, pode falar. Os super-heróis.
O primeiro super-herói da humanidade é uma criação mesopotâmia. Nosso querido Gilgamesh. Gilgamesh era um rei. O Gilgamesh era um rei da cidade de Ur, né? Ele é considerado o primeiro rei da cidade de Ur e era uma figura mitológica. Gilgamesh conseguia saltar tão alto que ele pulava as muralhas da cidade que tinham mais de 10 metros de altura. Ele era tão forte que ele conseguia levantar o palácio. E a pele dele era tão invulnerável que as flechas não entravam nele. Ou seja, se ele tivesse uma roupa azul e um G no peito, a gente já sabe de quem que a gente está falando, né? Então, essa noção do mito, né? A humanidade cria seus mitos desde que ela começa a tentar explicar o mundo ao seu redor. Mas na Mesopotâmia, acredito eu, seja a primeira vez que a mitificação é utilizada para enaltecer figuras políticas, líderes, reis, chefes militares, imperadores, né? E o Gilgamesh, ele vai ser o primeiro cara, assim, ele não é simplesmente nosso rei, ele é nosso herói, é um semideus, nada pode detê-lo. Então, é o primeiro super-herói da humanidade. Impressionante. E, assim, mostra pra gente como é que o discurso político passa a fazer parte desse mundo, criando essas figuras mesmo, mitos, memórias. E como você tem escrita nesse momento, você tem estátuas, você tem homenagens, você tem monumentos mesmo para poder cultuar essas personalidades, esses mitos se perpetuam, tanto que chegou até a gente. A gente poderia não conhecer, nós conhecemos porque eles fizeram questão de perpetuar isso. E aí entra numa coisa que o Marx Juan falou aqui, que perguntou se alguém falou aqui que o bagulho era doido, que era guerra total, que eles estavam disputando muitos recursos, que era hardcore na época. E o Marx Juan perguntou aqui se Gengis Khan, na época, matou mais do que Hitler e Stalin. Só que Gengis Khan é bem posterior, assim, e são lógicas bastante diferentes, né? Se a gente pegar aqui até o Malinha do Tempo que coloquei aqui, a gente vê que Gengis Khan teria aparecido já no final da Antiguidade. Não é... Gengis Khan é final da Antiguidade, não é? O Gengis Khan, ele vai aparecer, ele vai surgir, sei lá, bota aí uns 5.000 anos depois disso que a gente está falando, né? Assim, e efetivamente não tem muito né? comparar com o Hitler. São processos completamente diferentes. A gente está falando de coisas muito distintas na história. O Arthur falou isso aqui, e é verdade. Sim, é perfeito, Arthur. Exatamente. Não tem como a gente... mas eu entendo, assim, que a gente tem muito essa lógica dos rankings, né? Quem é o maior, quem foi o maior conquistador, quem é o maior assassino, qual império foi maior, né? É uma forma da gente conseguir botar as coisas em perspectiva, né? E assim, mas vou pegar esse gancho aí para voltar um pouco lá no Gilgamesh, porque a gente tem que lembrar que, principalmente quando a gente está falando da antiguidade tardia, da antiguidade, do início da Idade Média, dos povos antigos e tal, a gente está falando de um território que, na verdade, a gente conhece muito pouco. Né? O que tem de registro histórico, o que sobreviveu de registro histórico, né, para a gente, além de ser bem pouco, ele é muito vago, vamos dizer assim. Então, cabe muita interpretação. Sempre que eu vou falar disso, né, eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas sempre que eu vou falar disso, eu sempre gosto de citar a história dos 300 de Esparta. Que 300 espartanos detiveram 1 milhão de persas que tentavam invadir a Grécia. Não eram 300, eram 10 mil. Não era 1 milhão, era 20 mil. Ou seja, não era 300 contra 1 milhão, era 10 mil contra 20 mil. E os persas só estavam ali porque as outras cidades gregas pediram ajuda para eles se livrarem dos espartanos, que ninguém aguentava aquele povo. Então, o que eu quero dizer com isso? Números, fatos,
muitas vezes passam por processos de mitificação. E no caso do Gengis Khan, isso é muito forte, porque o próprio Gengis Khan queria criar essa aura de grande conquistador, assassino, bárbaro para si. Mas por que alguém ia querer ser conhecido dessa forma? Porque muitas cidades que o Gengis Khan ganhou, conquistou, ele ganhou no papo. Ele chegava lá, ó, eu vou entrar aí e vou matar todo mundo. Se vocês se entregarem, beleza. Aí fica tudo bem. E aí os caras, pô, esse é o Gengis Khan, ele arrancou a cabeça... Ele arrancou a cabeça de 20 mil bebês recém-nascidos não sei onde. Ah, não, vou me entregar. Ele não tinha feito nada disso. Só espalhou a história. Então, tem muito isso também. Quando a gente chega na contemporaneidade, né, no final da Idade Moderna, a contemporaneidade, você começa a ter mais fontes históricas e mais precisas sobre os assuntos. Então, por exemplo, eu sei dizer hoje exatamente quantas pessoas o governo nazista da Alemanha matou. Eu consigo levantar esse número exato. Até porque esses animais eles eram muito precisos para registrar as atrocidades que cometiam. Né? Então, por que eu estou dando essa volta toda? Para te falar exatamente isso, que é difícil você fazer essa comparação. Né? Porque, por mais que a gente tente, a gente nunca vai saber quanto da selvageria, né, do Gengis Khan era verdade, quanto era mito. Quantas pessoas realmente morreram nas guerras de expansão do Gengis Khan. Mas a gente sabe exatamente quantas pessoas foram mortas a mando de Hitler. Né? Ainda que hoje chegar nisso, mas enfim. Cara, me perdi completamente. O que a gente estava falando mesmo? Que a gente começou a falar sobre a questão de comparação que apareceu aqui com o Gengis Khan, tudo, só que a gente falou já que eram períodos históricos bastante distintos. E, assim, para a gente poder caminhar para uma conclusão aqui, para a gente ficar naquele teto de 1 hora que combinamos, acho que a gente podia voltar um ponto que a gente falou lá no início, que, de alguma forma, é a integração entre esses povos. Que se havia guerra, não havia apenas guerra, havia também comércio, havia cooperação, havia integração, havia diálogos entre esses mundos. Né? A gente fala muito de Egito, as narrativas que aparecem nas narrativas bíblicas, né, ali na região da Palestina, ou do Vale do Indo, que depois já formou o que a gente chama de Índia, ou ainda Grécia, Roma, ou o Vale do Rio Níger, como se fosse alguma coisa muito separadas, assim, mundos que não se encontrassem. E não, são mundos que se cruzam, né? E uma das importâncias até dessa região do Oriente Médio é porque é uma ponte de terra ligando 3 continentes. Então, assim, você tem uma integração entre essas populações. Tem até um mapinha aqui que eu vou colocar para poder ver. Se você puder falar sobre isso, coloca o mapa aqui que a gente vê junto. Beleza. Não, perfeito. Assim, e uma coisa interessante, eu vi que você falou que seus alunos comentaram aí, o bagulho era doido, guerra total e tal. Até era, mas a verdade é o seguinte, muito antes da guerra existia o comércio. O comércio, a grande marca civilizatória dos povos da antiguidade era exatamente sua capacidade de fazer comércio. Né? Tanto que uma das fontes principais que a gente estuda, quando vai estudar povos da antiguidade, são moedas. Por quê? Quando você pega moedas de um determinado lugar em um outro continente, significa que aquele povo teve contato com o outro. Cara, assim, isso que eu acho o mais legal do ensino, do estudo da história, né? Desse trabalho que a gente faz. Imagina você, né, historiador, tá pesquisando as ruínas lá na China, né, lá em Pequim, ruínas antigas, tal. Aí no meio das suas ruínas você encontra lá uma tumba com um esqueleto, com vários objetos pessoais, entre eles uma bolsinha de moedas. Você pega a bolsinha de moedas do cara que estava lá na China em 500 a.C. e lá dentro tem uma moeda asteca. Como é que isso foi parar ali? Então é exatamente isso, né? A gente tem que montar os fragmentos de história a partir dessas coisas que aparentemente surgem, às vezes, para uma pessoa comum vai ter surgido ali por mágica. E uma parte da gente entender por que essas coisas acontecem é exatamente esse viés do comércio.
O comércio é a principal marca civilizatória do mundo antigo, né? As primeiras grandes civilizações, elas se tornaram grandes exatamente por sua capacidade de comercializar, comprar, vender, negociar com outros povos. E é importante a gente observar o quê? Que o comércio, ele não é apenas uma troca de mercadorias e riquezas. Ele é uma troca de ideias, de culturas, de crenças. Como é que eu Línguas, vou te né? vender uma coisa? Como é que eu vou te vender uma coisa se miseravelmente eu não falar a sua língua? Como é que eu vou negociar com você se a gente não criar uma forma comum de comunicação, né? Então, onde você tem comércio, você tem cultura indo junto. Você tem marcos civilizatórios indo junto. E essas cidades se tornaram grandes impérios, como a Babilônia, por exemplo, exatamente porque eram grandes focos de comércio, eram grandes regiões de comércio. O mapa aí, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas o mapa aí deixa muito claro isso para a Vou gente. tentar aumentar. Porque tem como aumentar um pouquinho? Aumentar aí para ficar mais visível. Porque a gente está falando dessa região aí da Mesopotâmia. Ah, beleza, beleza. Essa região aí da Mesopotâmia, ela é a encruzilhada do mundo antigo. Se eu saio da África e quero ir para a Ásia, eu tenho que passar pela Mesopotâmia. Se eu saio da Ásia e vou para a Europa, o caminho mais curto e mais fácil é através da Mesopotâmia. Enfim, de certa forma, todos os povos do mundo antigo passaram por ali, negociaram. Os Tirando a América e a mercados da Oceania, que estavam Babilônia. isolados geograficamente, né? Sim, porque a gente está falando aí desses povos que têm uma integração, né, uma interligação Terra. histórica desde das origens, né? Porque a América, por exemplo, você só vai ter uma comunicação da América com a Ásia ali praticamente na Era do Gelo. Você tem a ponte de terra, a ponte de gelo se formando, tem o início das migrações, mas isso é papo para uma outra live, né? Exatamente. Vamos voltar aqui ao assunto. Então, é uma área de encontro. Os mercados que você tinha ali na Babilônia, o grande mercado da Babilônia, foi uma coisa que assombrou os gregos profundamente, impressionava os romanos, encantava os persas, porque era uma região onde você negociava bens e mercadorias praticamente do mundo inteiro. E quando você tem aí, né, entrando nessa equação, os próprios fenícios, com suas navegações, né, indo mais fundo no continente africano, alcançando regiões da Europa que nessa época ainda eram povoadas praticamente por assentamentos isolados. Aliás, esse é um ponto interessante. No que a gente está falando de antiguidade, o centro do mundo, a região mais rica, desenvolvida, culturalmente sofisticada do mundo, era aí, o Oriente Médio. A Europa era um bando bárbaro, seminômade, era habitada por bandos bárbaros, seminômades, que se ocupavam mais em se matar uns aos outros do que em estabelecer regras de convívio social mínimas. Então a gente tem aí um elemento importante para a gente começar a desconstruir também muito da imagem eurocêntrica que se faz a respeito da antiguidade, que as grandes civilizações eram Roma e Grécia. Não eram. Muito longe disso, não eram. As grandes civilizações da antiguidade, elas estão todas no Oriente ou na África. É o Império Núbio, é o Império Egípcio, é o Império Babilônico, o Império Aquimênida da Pérsia, o Império Parta, a Índia. Esses são os grandes impérios da antiguidade. O Império Chinês, né? A Europa, nesse momento, é uma região bárbara e primitiva. Se a gente pode chamar assim. Agora, grande parte desse desenvolvimento, né, que tornou essas civilizações grandes, poderosas e influentes, a ponto da gente hoje, em 2020, ainda estar falando do primeiro rei na cidade de Ur, na Mesopotâmia, foi exatamente essa capacidade de comércio, essa posição geográfica que favorecia essas relações de comércio de longa distância
e essa capacidade dessas populações de poder fazer intercâmbio não só de mercadorias, mas de ideias também. Agora, para a gente poder concluir aqui, vou puxar um assunto que está aqui no chat, que está pintando toda hora aqui, que é o seguinte. Não sei se já jogou, eu não jogo videogame há muito tempo, mas tem muita gente falando de Far Cry Primal, que trataria desse momento histórico aqui, falando que aprenderam muito com isso, especialmente o Arthur aqui, que está dizendo que gostou do assunto e que está aqui inteirado por causa disso. O Ricardinho 6G falando que PS4 é o melhor e que, enfim, os jogos de videogame, de alguma maneira, acenderam interesse também por isso, né? Engraçado como é que são por outros caminhos. A gente tinha cinema, literatura e os alunos hoje muito mais pelo videogame, né? Não, assim, eu vou ser muito sincero, né? A gente é velho, né, cara? A gente é velho, cara. Mas assim, em termos de videogame, eu parei no PlayStation 1, né? Que era. Mas eles estão no PS4 aqui. Assim, eu parei no PlayStation 1 naquela saudosa época que eu ficava, às vezes, 36 horas direto jogando Resident Evil 2 ou Resident Evil 3 fugindo do Nemesis, né? Então, meu limite de videogame foi aí, né? Mas, cara, assim, a indústria do videogame hoje, ela está muito mais próxima à indústria cinematográfica do que às vezes, o próprio cinema. Esses jogos de videogame que tem hoje, assim, eu conheço alguma coisa que eu vejo meu filho jogando, né? Tal, eles têm assim, produções que a gente pode comparar com aqueles filmes épicos que a gente assistia, né? Alibaba e o Olho do Tigre, o Jazão e os Argonautas, depois o Senhor dos Anéis. Os jogos de hoje estão nessa linha, estão nessa pegada aí. E assim, eu acho muito legal. Cara, eu acho muito maneiro isso. E eu acho muito ruim. Muitos colegas nossos ficam falando, videogame tá imbecilizando as crianças, uma geração. Mas o sujeito que fala uma bobagem dessa, acho que não devia estar numa sala de aula, mas é uma opinião minha, sabe? E, beleza. Mas assim, essa coisa dos videogames, se eu não me engano, isso começa com God of War, né? A molecada começa a se interessar por... Pois é, a molecada começa a se interessar por história antiga lá por causa do Kratos, né, tal. E eu acho isso muito maneiro, eu acho isso muito legal. Assim, a única ressalva que eu faço é a mesma ressalva que eu faço e entra, né, desenvolve essa história pelo quadrinho, pelo cinema, por outras mídias. A função do videogame é entreter. Não vai achando que o que está ali é a verdade histórica, é o que aconteceu, tal. Não é. Não é e está muito longe disso. Eu acho que o videogame é legal para isso. Você se diverte, se entretém e desperta o interesse. Pô, Mesopotâmia, maneiro. Aí vai lá, procura ler, corre atrás, busca. Tem muito material na internet que você pode buscar, né? E a principal coisa é o seguinte, se interessou no assunto, vai buscar, procura na internet, mas também não acha que a primeira coisa que você achar é o mais certo, é a melhor fonte. Não, procura compara. 3, 4 sites diferentes. Oi? Compara coisas, né? Oi? Tem que comparar. Compara coisas. Exatamente. Pega 3, 4 fontes diferentes, vê, nessas 3 fontes está falando isso aqui igual, essa aqui fala diferente. Aí tenta ver qual é a verdade um ou outro. E outra coisa também, a internet está muita informação, mas o bom e velho livro ainda é a melhor forma de você se inteirar, saber sobre os assuntos que te interessam. E aí, eu vou deixar aqui uma recomendação, né, sobre o assunto, já deixei aqui separado, esse livro aqui, Mesopotâmia, né? Acho que vocês até encontram ele em PDF aí, disponível em bibliotecas virtuais na internet. Tudo que a gente falou aqui está aqui dentro. E esse livro é legal porque ele é dividido de forma a discutir uma por uma das cidades-estado. Cada capítulo fala de uma cidade-estado diferente. Então, se você gostou, achou bacana, né,
tá a fim de saber mais, dá uma corrida atrás desse livro aqui, Mesopotâmia, a Invenção da Cidade. Eu vou passar para o Tiago, e aí a referência direitinho ele passa para vocês. Esse livro é bem fácil de achar na internet. E procura outras coisas assim, né? Então eu acho isso, que as mídias são muito legais para despertar o interesse. Mas uma vez despertado o interesse, corre atrás, procura informação mais apurada, né? Isso aí. Bom, gente, vamos encerrando por aqui. A galera gostou, tá todo mundo falando aqui disso. Posso fazer meu jabá? Pode. Posso fazer meu jabá? Só de falar galera, olha. Acho que os videogames, que nem você falou, eles despertam interesse. E tem uma questão de criação de memória, que é o tema da próxima aula que eu vou deixar aqui no canal, falando sobre o Capitão América, mostrando como é que quando o Capitão América fala de Segunda Guerra, ele está, na verdade, criando memória sobre a Segunda Guerra. Só que isso aí também já é assunto para um outro vídeo, e já fiz meu jabazinho, faz o seu agora. Então, galera, assim, eu gostaria de agradecer ao Thiago, né, por ter me chamado aí para participar dessa live e tal. Foi muito legal estar aí essa hora com vocês, espero que tenha sido prazeroso para vocês como foi para mim. E eu vou deixar aqui um convite também, porque, assim como o Thiago, eu também tenho um perfil de história, né? Só que o Thiago, o professor de vocês, ele usa o YouTube, eu uso o meu perfil no Instagram. É o Campelo História, né? Perfil no Instagram, Campelo História. Vou colocar na descrição do vídeo. Ah, show! E no Campelo História, uma vez por semana, a gente está fazendo umas livezinhas como essa, com diferentes convidados sobre diferentes assuntos. O professor de vocês me deu o prazer de estar discutindo, a gente está conversando 2 semanas atrás sobre Revolução Russa. Semana passada a gente teve um bate-papo muito legal sobre a origem, né, da internet, né, como surgiu a internet. E tem várias coisas lá sobre história. Então, quem quiser, né, saber mais, procurar saber mais aí sobre esses assuntos, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E acompanha a minha página no Facebook também, Crônico Cronista, onde 2 vezes por semana eu estou escrevendo uma coisinha lá. Então, galera, foi muito legal estar aí com vocês, tá? Passar essa hora com vocês. Tiago, valeu mesmo pelo convite, meu camarada, brigadão. E tendo outras aí, a gente está sempre à disposição. Fábio, eu que agradeço a você, cara. Foi um prazer estar junto contigo. Aqui, ó, minha filha invadindo a live no final. Espera um pouquinho. Enfim. O Torinho pode brincar comigo. Pode sim. Galera, minha filha acaba de encerrar a live. Um abraço aí, obrigado, Fábio. E até mais, pessoal. Valeu, camarada. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença.